Nos acompanha pelas mídias sociais, vocês também são muito bem-vindos à Igreja do Brooklyn na manhã deste sábado. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, aonde quer que você estiver nesse momento, acompanhando a exposição da Palavra de Deus. Quero cumprimentar meus colegas de ministério, pastor Dax, meu aluno. O pastor que falou aqui também foi o pastor Alisson, né? E também o meu querido pastor Israel, que foi meu aluno há pouco tempo, está aqui assumindo a sua função. Que Deus possa usá-lo de maneira poderosa, pastor, no exercício da sua função ministerial. Muito bem, eu quero que você agora curve a sua fronte para nós orarmos ao nosso Deus, para abrirmos a sua palavra. Vamos orar a Deus. Deus eterno, nós já oramos, nós já cantamos, louvamos o teu nome, nós já devolvemos aquilo que te pertence através das ofertas e dízimos, e nesse momento nós vamos abrir a tua palavra. E nós queremos fazê-lo sob a orientação do teu divino e santo Espírito, para que ele venha falar ao coração de cada pessoa que está aqui e que também está nos acompanhando pelas mídias sociais. Nós te pedimos, Senhor, que a tua voz seja clara e que ela possa entrar em nosso coração, transformar a nossa vida à imagem e à semelhança do teu Filho Jesus Cristo, pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Todos trouxeram a sua Bíblia? Todos trouxeram a sua Bíblia? Então vamos abri-la juntos no Evangelho de João. João capítulo 1. João capítulo 1. A partir do versículo 1, João capítulo 1. Pegue a sua Bíblia e vamos ler o texto inicial da mensagem intitulada Quando Deus Fala. Esse é o tema da nossa mensagem da manhã deste sábado. A palavra de Deus nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. A vida estava nele, e a vida era o quê? Era a luz de quem? Era a luz dos homens. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. A palavra era Deus. A palavra está dizendo aqui, o Verbo era Deus. A palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois a palavra diz, ele era a luz dos homens. Eu quero nesse momento levar vocês todos a uma cena. A cena da criação. Deus falando durante 5 dias. E no início do 6º dia, ele resolve fazer a obra-prima da sua criação. E esse Deus, ele se dirige até o local da criação, e ele não fala para poder fazer a obra-prima da criação, mas ele toma a matéria, o barro, e ele molda o barro com as suas próprias mãos, e ele sopra
nas narinas daquele boneco de barro o fôlego da vida. E aquele boneco se torna o quê? Como diz a Bíblia lá em Gênesis, se torna o quê? Alma vivente. Agora eu quero fazer uma pergunta para refrescar a memória sua. Nós sabemos muito bem que a Trindade participou do processo da criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Mas eu quero perguntar a vocês, dos 3 agentes da criação, quem foi aquele que tomou o barro e formou o barro e soprou o fôlego nas narinas de Adão? Quem foi esse agente da Trindade? Quem foi? Falem alto. Jesus. Nota 10 para todo mundo. Porque às vezes as igrejas dizem Deus. Foi Jesus Cristo. Vocês estão bem ensinados pelo meu pastor Dax. Muito bem ensinados. Foi Jesus. O texto que nós estamos aqui com a palavra aberta, em João capítulo 1, é um relato distinto da criação, no Novo Testamento. E esse texto fala de Jesus. E Jesus Cristo foi o agente que fez o ser humano, a obra-prima da criação. Mas ele não o fez simplesmente para colocá-lo no jardim, junto com os animais, com a beleza daquela cena da relva, da grama, das árvores, das flores. Não. Deus fez o homem e Deus fez a mulher como a obra-prima da criação, porque Deus tinha um propósito extremamente importante. A coisa que Deus mais gostava de fazer com as suas criaturas era todos os dias aparecer a elas para dialogar com elas, para conversar com elas, para se relacionar com elas. E havia o dia, um horário do dia, que era o momento especial para esse encontro. Todos os dias, o Filho, Jesus Cristo, tinha um encontro marcado com as suas criaturas. A palavra de Deus diz que na virada do dia, ao anoitecer, ao entardecer, o Filho aparecia ao casal. E eu posso imaginar quantas coisas que Jesus falava para aquelas primeiras criaturas. Sou professor há 31 anos, talvez não pareça. Já dei muita aula, de manhã, de tarde, de noite. Já aconselhei muita gente. Mas eu, com os olhos de um professor, eu fico imaginando o que Jesus, como o pai daquelas criaturas, o que ele deveria ensinar aquelas criaturas? Ele deveria falar sobre a beleza das árvores, sobre a estrutura botânica, sobre a zoologia dos animais. Jesus ensinava sobre os astros, as estrelas. Eram as classes mais poderosas, mais maravilhosas que você pode imaginar. Mas eu fico imaginando também uma das lições importantes que Jesus apresentou àquele casal, os nossos primeiros pais. Jesus, como um bom pai, que sempre procura orientar os seus filhos, ele dizia diariamente: olha, vocês estão vendo aquelas 2 árvores que ali estão? Aquela primeira é a árvore da vida, ela está no centro do jardim. Dela, vocês podem comer, vocês podem se alimentar, usufruir daqueles frutos. Comam, porque esses frutos vão fazer bem para vocês, vão trazer discernimento, vão abrir os olhos de vocês. Comam e estejam bem próximo desta árvore. Mas olha, vocês estão vendo aquela outra árvore? Aquela árvore é a árvore da ciência do bem e do mal. Aquela árvore que está ali, que foi posta ali,
Por favor, notem o que eu vou falar a vocês, queridos. Não se aproximem daquela árvore. Não tentem chegar perto dela. Nem tocar o fruto dela. Nem cheirar o fruto. Por favor, jamais comam desse fruto. E Jesus foi claro. Mas eu posso imaginar uma cena. Porque naquele momento da criação, não era somente Jesus que falava com o primeiro casal, mas os anjos também falavam com o primeiro casal. Os anjos vieram, reforçaram ao casal que eles não deveriam comer daquele fruto. E mais do que isso, os anjos vieram reforçar dizendo: olha, o inimigo, Satanás, aquele que foi expulso do céu, ele virá tentar vocês, ele virá mostrar que aquela árvore tem frutos bons e que vocês devem comer os frutos daquela árvore. Mas isso vocês jamais devem fazer. Mas queridos, houve um dia em que nós conhecemos bem a história, quando lemos os primeiros capítulos do Gênesis. Quando aquele casal deixou de ouvir a voz do pai, e uma pessoa do casal, Eva, ouviu a voz de uma serpente e se aproximou para poder conversar com esta voz. E nesta conversa, ela foi enganada por uma mentira. E esta mentira, de acordo com o relato bíblico, comprometeu a história de toda a humanidade, inclusive a sua e a minha história, já há 6.000 anos. São passados 6.000 anos de história do pecado. E agora, encerrando essa introdução que eu faço, bastante simples, mas você vai entender. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Vamos ler o 8 e o 9. Gênesis 3, 8 e 9. Como era de costume, a palavra de Deus diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, olha o que diz a Bíblia, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E o verso 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Meus queridos, há 6.000 anos, Deus tem feito essa pergunta aos seus filhos. Há 6.000 anos, profetas, sacerdotes, homens consagrados de Deus, têm levado esta mensagem a toda a humanidade. Os pastores desta igreja têm pregado estas mensagens aqui deste púlpito. Aonde estás? Se você estudar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar um Deus continuamente perguntando aos seus filhos: aonde estás? Aonde estás? Porque a coisa mais importante para Deus é poder se encontrar com as suas criaturas, para ter um momento de conversa, de diálogo, de relacionamento. Deus é o ser mais relacional que existe neste universo. Não há nenhum ser neste universo que gosta mais de conversar, de dialogar, de estar a sós com as suas criaturas. Nenhum ser nesse universo é capaz disto. O nosso Deus ama as suas criaturas. E Ele quer estar ao lado de cada um de nós. Como Ele ama você, como Ele gosta de estar a sós com vocês. E por isso que Ele pergunta constantemente: aonde estás? Aonde estás? Mas queridos, a história é relatada, o registro bíblico nos fala que por ocasião da entrada do pecado, aqueles dois alunos,
foram expulsos da escola. Tiveram que abandonar o jardim. E naquele instante houve um momento em que a relação entre Deus e o ser humano foi rompida. Foi aparentemente rompida. Por quê? Porque agora Deus não poderia mais se aproximar do casal para falar com eles face a face, como ele fazia todos os dias pela viração do dia. Ele não poderia se apresentar mais agora para dialogar com Deus, os seus filhos. E eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a atenção de uma classe especial de pessoas, membros dessa igreja nessa manhã. O texto diz no versículo 9, leia comigo o versículo 9, olha o que diz lá, Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus a quem? Chamou quem? Ao homem. E lhe perguntou: onde estás? Eu quero fazer uma pergunta a vocês, vamos ver quem vai responder. Quem foi a pessoa do casal que tomou a iniciativa de conversar com a serpente? Quem foi? Foi Eva. Mas quando Deus aparece no final do dia, a quem ele chama para conversar? Por quê? E agora eu quero falar aos homens dessa igreja. Homens que me escutam na manhã deste sábado, vocês são os sacerdotes das suas famílias. Vocês são responsáveis pelo cuidado de sua esposa, de seus filhos. Deus colocou sobre os seus ombros esta responsabilidade. Deus não chamou Eva, Deus chamou Adão e disse: escuta, aonde estás? Eles estavam escondidos. Cada pai de família que está aqui nesta manhã é um sacerdote em Israel. Cada mãe que está aqui é uma rainha em Israel, do seu lar. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua família como mãe dos seus filhos. E vocês, pais, têm a responsabilidade de cuidar da vida espiritual da sua família, cuidar de sua esposa. Vou dar um recado para as mulheres agora, em nome de Jesus. Não se aproximem da árvore do pecado. Não estejam lá. Não frequentem essa árvore. Não se aproximem dela. Não aliciem aquilo que é pecaminoso, porque isso vai trazer ruína para a sua vida, vai trazer ruína para a sua família, vai trazer ruína para o seu lar, vai destruir a felicidade da sua casa. Você, pai, que me escuta nesta manhã, não se aproxime desta árvore. Não brinque com o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado destrói. E a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é o quê? O pecado mata. E às vezes, aos poucos, nós vamos nos distanciando, e vamos aliciando o pecado, achando que o pecado é uma coisa inofensiva até que há destruição. Mas o meu intento não é trabalhar esse tema dentro desse contexto. O meu tema é quando Deus fala. Quando Deus falou pela viração do dia a Adão e Eva, após eles terem comido da árvore da ciência do bem e do mal, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E em Gênesis capítulo 6, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, Deus vai falar agora com uma outra pessoa. Deus vai falar com um profeta que viveu no período mais escuro da história da humanidade. Esse período ficou conhecido como o período pré-diluviano. E no capítulo 6, você vai ver o registro ali
no versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Queridos, a palavra está dizendo aqui para nós, que Deus não se sentiu apenas arrependido, mas Ele sentiu o quê? Pesaroso de ter feito o homem e a mulher. Tamanho era o quê? A progressão do pecado. Progressão exponencial. O pecado cresceu, o pecado atingiu um limite insustentável, a ponto de Deus dizer: eu vou destruir a humanidade. E para fazer isso, Ele chamou um homem. Esses homens que Deus chamou, na palavra de Deus, foram conhecidos como profetas. Na Bíblia nós temos 40 profetas que escreveram a palavra de Deus num período de aproximadamente 1400 anos. Noé é um exemplo de profeta. Deus o chamou num período onde não havia registros, não havia como escrever coisas nesse período. A gente tem algumas reminiscências do período pré-diluviano, em pequenas cavernas, alguma coisa que os paleontólogos, geólogos conseguem identificar como sendo expressões deixadas por pessoas que viveram neste período, mas há muito poucos registros. Noé foi um profeta que Deus chamou. E por quanto tempo Noé pregou, querido? Quanto tempo Noé pregou? Falem alto, quanto tempo? 120 anos. E a pregação de Noé era uma pregação do quê? De graça, de misericórdia, de amor, de perdão, de salvação. O livro Patriarcas e Profetas nos relata de que cada martelada que Noé dava na arca, ele fazia um apelo para que as pessoas pudessem o quê? Entrar na arca. Entre na arca. Pastor Darks, eu vou fazer aqui um parêntese. Esse local que vocês estão aqui agora, reunidos em nome de Jesus, lá na galeria, aqui na nave da igreja, esse local é uma grande arca que Deus separou para você e para mim, para nós. Esse local, a igreja de Deus. Aqui é o local onde deve se reunir o povo de Deus, para escutar a palavra de Deus, para aprender dos ensinamentos de Deus, para serem orientados por Deus. Esse local é uma grande arca que protege, que nos livra dos dilúvios do pecado, da destruição que está rampante lá fora. Esse local é o local onde você deve trazer o seu filho, sua filha, os seus familiares, porque estando aqui você vai ouvir a palavra, você vai entregar a Deus as suas preces, você vai entregar a Deus o seu coração, renovar o seu compromisso com Jesus Cristo. Esse local é o local ideal que Deus estabeleceu para ser a sua arca de proteção, porque se você permanecer aqui e for um membro fiel, Deus vai conduzir você com segurança até a Canaã celestial. Esse local. Quero falar uma palavra aos jovens dessa igreja. Você, meu querido jovem que me escuta, se você quiser encontrar uma pessoa consagrada, temente a Deus, procure essa pessoa dentro dessa igreja. Encontre uma pessoa aqui dentro. Alguém que ame a Jesus, alguém que tenha temor a Deus. Encontre essa pessoa aqui dentro, um jovem, uma jovem. Aqui é o local para você encontrar uma boa companheira, um bom companheiro para o seu futuro casamento, aqui. Queridos, Deus falou com Noé, mas Deus não falou somente com Noé. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, Deus vai falar com outro profeta, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, o seu nome, Moisés. Deus vai falar com Moisés, Êxodo capítulo 13, o versículo 4.
Moisés estava fugitivo em meio a um deserto seco. E Deus aparece numa sarça, no versículo 4, dizendo assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu o que para Deus? Eis-me aqui. Quando Deus falou com Noé e disse a ele: Noé, construa uma arca. Noé atendeu a voz de Deus e construiu. Por 120 anos ele pregou. Olha que coisa. Quando Deus chama a Moisés no meio da sarça, Moisés responde a Deus dizendo: eis-me aqui, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu quero fazer uma pergunta no meio do meu sermão e perguntar a você: você alguma vez já escutou a voz de Deus chamando você? A voz de Deus foi clara aos seus ouvidos, à sua consciência? Qual foi a sua resposta? Qual foi a sua resposta? Deus chamou também um outro personagem que está lá em 1 Reis capítulo 17, Deus chamou Elias, um grande profeta, que viveu num período de profunda idolatria. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, prestem bem atenção a isso. Sabe quando que Deus chama os profetas? Deus chama os profetas nos momentos mais críticos da história, nos momentos onde há maior volume de pecado, no momento onde as pessoas se voltam as costas para Deus, no momento onde as pessoas não querem escutar a palavra de Deus. É nesse momento que Deus vai em busca do homem e pergunta a eles por meio dos profetas: aonde estás? Aonde estás? E os profetas são esses agentes, porta-vozes de deuses, para poder levar o povo de volta a Deus. Essa é a função prioritária dos profetas nas Escrituras Sagradas. E Deus falou com Elias. E Elias viveu uma experiência extremamente desafiadora. Ele enfrentou 850 profetas. 850 profetas lá no Monte Carmelo, está o relato na Bíblia. Passou o dia inteiro com aqueles profetas, mas ele não deixou de ouvir a voz de Deus, porque quando Deus falou com ele, ele disse: Senhor, eu vou fazer aquilo que tu determinares, eu vou fazer a tua vontade. E ele foi. Enfrentou aqueles 850 profetas, passou o dia, e nós conhecemos a história que veio do céu fogo, destruiu o altar, destruiu a oferta, fez ali, queimou toda a água que estava em volta daquele altar. Depois o relato nos diz que Elias foi até o ribeiro, e aqueles profetas foram todos mortos, e Elias esteve ali nesta cena. Elias foi um profeta extremamente corajoso, escutou a voz de Deus, atendeu o desafio de Deus. Às vezes Deus nos chama para desafios muito grandes, às vezes desafios que aos olhos humanos são impossíveis, mas Ele nos chama para essa hora, para esse momento. Mas eu quero lembrar vocês agora, estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías é um outro profeta que me toca muito. Isaías era um jovem quando ele foi chamado por Deus para ser o seu profeta, para ser o seu porta-voz. Ele era um jovem, nós não sabemos a idade, mas eu quero falar uma novidade para vocês aqui, talvez vocês não saibam disso. Vamos fazer aqui um teste, vamos ver quantos sabem isso aqui, valendo até para Gisele, que foi quem me convidou a última vez aqui, valendo para o Marcos também, eu não sei onde está o Marcos, mas vai valer para todo mundo, pastor Dax também, vai valer para pastor Dax, para você também, Israel. Vamos ver se você responde essa pergunta. Quantos anos tinha José quando ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito? Quantos anos ele tinha? Alguém sabe? Olha, vocês estão afiados, hein?
Poxa, que parabéns para todos. Quantos anos tinha Daniel quando foi para as cortes de Babilônia? Quantos anos tinha Daniel quando foi para as cortes de Babilônia? 17 anos. De acordo com os cronologistas, quantos anos tinha João Batista quando ele foi chamado para ser um profeta? 17 anos. Pastor Estêncio, o que Deus tem com 17 anos? 17 anos é aquela idade que você olha para você e fala assim, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou ser? Que profissão eu vou escolher? Eu vou namorar? Com quem eu vou me casar? É um momento de profunda incerteza e indecisão, e é nesse momento que Deus pega e fala assim, você está inseguro, incerto? Então vem aqui que eu vou pegar você, e eu tenho uma missão para você. Você é jovem, você é criativo, você tem energia, você tem capacidade, eu vou usar você com grande poder. E Deus pega o jovem com 17 anos, e Ele transforma aquele jovem numa máquina humana, tremenda, numa grande bênção humana, para abençoar a humanidade. E assim Ele fez com tantos jovens. Mas eu queria refrescar a cabeça de vocês. Quantos anos tinha uma jovem chamada Ellen White quando foi chamada para ser profetisa? 17 anos. Interessante isso. Interessante isso. Para um pouquinho só para pensar isso. Para um pouquinho. Mas eu não quero falar de Ellen White aqui agora. Eu quero falar dos profetas da Bíblia. Você está com a sua Bíblia aberta em Isaías 5. Abra no versículo 20. E eu quero chamar a sua atenção, anote esse texto. Pode anotar. Pode sublinhar na sua Bíblia. A situação que o profeta Isaías viveu, quando ele foi profeta, foi uma das mais tristes da história bíblica. E olha o que o texto bíblico nos fala sobre a condição do povo de Israel naquele período. Diz assim, ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade. Que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Olha o verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Você conhece alguém que se aplica ao versículo 21? Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes de acordo com os seus próprios conceitos. Tem muita gente assim. Hoje há pessoas que estão dizendo que uma coisa certa é errada, e uma coisa errada é certa. Hoje há pessoas que dizem que uma coisa doce é amarga, e uma coisa que é amarga é doce. Hoje nós estamos, em tese, cumprindo exatamente aquilo que o profeta Isaías nos disse. A justiça humana está completamente distorcendo a verdade. Pessoas estão usando o nome de Deus para fazer coisas estranhas, atraindo pessoas a Cristo de forma absolutamente estranha, trocando a verdade pela mentira, o certo pelo errado e o doce pelo amargo. E queridos amigos e irmãos em Cristo, essa era a experiência do profeta. E no capítulo 6, continuando, você vai ver Deus falando com o profeta Isaías. Quando Deus fala, Deus se aproxima e chama o profeta para ele ser o seu porta-voz. E Deus apresenta a ele uma visão. Deus leva o profeta Isaías perante o seu trono. E quando o Isaías, o profeta, vê o trono de Deus, o relato bíblico diz assim, no versículo 5 do capítulo 6, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
O que Isaías disse quando Deus falou com ele? Ai de mim, porque eu sou um homem o quê? De lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Mas eu não vou parar por aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías ainda no capítulo 42. Deus tem uma mensagem para você nesta manhã, meu querido. Eu não vim aqui para deixar você sem essa mensagem. 42. E o verso 17. Antes da gente ler o verso, olhem para cá. Nos tempos de Isaías, o povo de Israel, o povo de Deus, estava tão afastado, tão distante, tão perdido, tão confuso entre a compreensão da verdade e do erro, entre o discernimento do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, que o povo ele se secularizou. O povo ele começou a copiar as nações pagãs vizinhas. E houve um período de profunda idolatria, paganismo, entre o povo de Israel. E sabe o que eles copiaram? Os ídolos das nações vizinhas. E eles fabricavam ídolos de 4 tipos de materiais diferentes. Eles esculpiam ídolos de pedra, eles esculpiam ídolos de madeira, eles esculpiam ídolos de barro e de metal. Esses ídolos variavam em seu tamanho, eram ídolos pequenos, eles amarravam esses ídolos nas suas vestes, colocavam ídolos nos seus bolsos, eles colocavam ídolos no seu pescoço, nas suas orelhas, penduravam nas suas canelas, e por onde eles iam, os ídolos acompanhavam eles. Trocaram o Deus Criador do céu e da terra por aqueles ídolos de barro, de ferro, de metal, de madeira. Alguns até tinham pequenos oráculos, onde eles colocavam esses ídolos para poderem fazer as suas viagens. Eles carregavam esses ídolos nos seus oráculos e caminhavam com eles, andando a cavalo, caminhando, até chegarem à casa das pessoas. E aquele ídolo era o Deus da vida deles. Mas olha bem o que Deus disse por intermédio do profeta Isaías, verso 17. Vamos ler o texto. E eu quero agora fazer aqui uma provocação, uma aplicação para vocês todos que estão me ouvindo, para todos nós, para mim também. Verso 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em quê? Em imagens de escultura. E as imagens de fundição dizem o quê? Ei, vocês estão acordados ou não? Dizem o quê? Você já tinha lido esse texto? Já tinha parado para pensar nele? O povo de Deus dizendo para as imagens de fundição e escultura, dizendo o quê para esses deuses? Vós sois o quê? Nossos deuses. Vós sois nossos deuses. Agora eu queria perguntar a vocês uma coisa. Será que nós, como povo de Deus hoje, também não temos nossas imagens de fundição, de escultura? Eu queria fazer uma provocação. Será que nós não temos alguns deuses hoje de fundição? Que carregamos nos nossos bolsos, nas nossas bolsas, nossas mochilas. Será que esses deuses não estão determinando o rumo da nossa vida? Será que a gente não está dando mais ouvido à voz desses deuses do que à voz da palavra de Deus, a Bíblia? Eu queria fazer apenas uma aplicação bem rápida. Será que hoje esses equipamentos, esses dispositivos não se tornaram os deuses do século 21? Às vezes, nós transformamos esses aparelhos que não são deuses
mas acabamos dando mais ouvidos à voz desses dispositivos do que à voz vinda de Deus. Deuses hoje, eu poderia dizer a vocês, hoje nós não temos deuses como eles tinham, mas nós temos deuses virtuais, deuses digitais, que se comunicam conosco, que falam conosco. Mas eu quero que você volte um capítulo, não precisa nem de virar a página, no capítulo 41 e o verso 29, olha o que Deus diz a respeito desses deuses, 41, 29 de Isaías, olha o que Deus diz. Deus diz assim: eis que todos, a Bíblia diz assim, eis que todos são o quê? Nada. As suas obras são o quê? Coisa nenhuma. As suas imagens de fundição são o quê? Vento e vácuo. Sublinhe esse texto. Para Deus, tudo isso é nada. É vento e vácuo. Queridos, eu queria apresentar para vocês nesta manhã, em nome de Jesus, a verdadeira voz de Deus está aqui, a sua palavra. A sua palavra é a única voz confiável que nós, pais, mães, que nós, povo de Israel, devemos ouvir. E quando Deus falar a você, querido amigo, querido irmão, querido jovem que me escuta, escute a voz de Deus, responda a voz de Deus. Mas por favor, tome cuidado, porque às vezes você pode estar se aproximando não da árvore da vida, mas você pode estar se aproximando da outra árvore e tentando experimentar desses frutos. Às vezes, lamentavelmente, nós transformamos esses deuses em deuses virtuais. Pegamos esses deuses, trazemos para dentro da nossa casa, passamos horas às vezes com eles. Às vezes levamos esses deuses para dentro dos nossos quartos. E às vezes trazemos esses deuses para dentro do nosso o quê? Coração. Às vezes trazemos esses deuses para dentro da casa de Deus, aqui, e prestamos um outro culto, que não é ao verdadeiro Deus, para cá. Mas Deus está dizendo, isso não é nada. E eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia. Eu quero ler uma das últimas passagens desse momento, Jeremias capítulo 6. Jeremias foi um outro profeta, chamado por Deus. Ele era da família sacerdotal. Deus pediu que ele não se casasse. Ele ficou conhecido como o profeta chorão, porque ele viveu também num tempo extremamente difícil, aonde o povo de Israel estava distante de Deus. E eu quero fazer agora uma leitura com você, desse profeta, no capítulo 6, e o verso 16, e a palavra de Deus diz assim, leiamos todos juntos esse texto, 6,16 de Jeremias, diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não o quê? Não andaremos. Olha o verso 7 agora, verso 17 do capítulo 6. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não o quê? Não escutaremos. Queridos, eu tenho 1 minuto e 40 para encerrar esse sermão. E eu quero dizer a vocês uma coisa. O ser humano não tem uma inclinação natural para ouvir a voz de Deus. Não tem. Nós, como seres humanos, não temos essa inclinação natural. Nós só podemos escutar a voz de Deus quando o seu Espírito habita em nós. Quando nós somos usados pelo poder do Espírito Santo, que nos dá a capacidade do discernimento,
para poder ouvir a voz quando Deus fala. Às vezes, nós tentamos ouvir a Deus, a voz de Deus, usando a nossa própria força, o nosso próprio entendimento, a nossa própria competência, a nossa própria capacidade. E às vezes nós falamos, oramos e não ouvimos a voz de Deus. Não conseguimos escutar o que Deus fala. E Deus fala continuamente, constantemente a nós. Queridos, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, que é o Emanuel do século 21. É o grande Emanuel do século 21. É o Deus conosco, que está ao nosso lado 24 horas. Precisamos estudar mais sobre o Espírito Santo, precisamos orar mais pelo poder do Espírito, precisamos cantar mais, pregar mais sobre o poder do Espírito, entender essa maravilhosa obra que o Espírito vem fazer em nós, nos iluminando, nos dando capacidade para entender aquilo que Deus fala, quando Deus fala, o momento que Deus fala. Agora, queridos, os momentos mais importantes quando Deus fala a você, o momento em que você estará mais propenso a escutar a voz de Deus, são aqueles onde você se recolhe no seu aposento, escolhe um canto, e você está a sós com Deus, abre a sua palavra, ora a Deus pedindo a iluminação, e Deus naquele momento vai falar com você, vai se comunicar com você. Deus não vai só falar, mas Deus vai te orientar, dar a você a iluminação, o conselho necessário para você viver aquele dia, para você passar aquelas 24 horas, sem fazer com que o pecado o escravize, sem fazer com que o pecado tire você do caminho da rota que leve a Canaã celestial. São nesses momentos que Deus vai falar a você, meu querido, minha querida irmã. Portanto, é necessário nós termos esse momento com Deus. E queridos, eu encerro aqui dizendo a vocês, por que Deus deu 40 profetas? Por que Deus nos concedeu 40 homens e mulheres? 40 homens e dezenas de outros profetas não canônicos. Por que Deus nos concedeu esses homens para nos comunicar verdades? Porque Deus tem um propósito único. Deus quer preparar um povo que seja aquele que vai levar ao mundo o último convite de salvação. Deus quer preparar uma igreja que seja aquela que vai levar ao mundo o último convite da graça divina. Aquilo que nós conhecemos no texto bíblico como a mensagem do alto clamor, Apocalipse 14, 6 a 12, que fala sobre a tríplice o quê? Mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Deus quer preparar um povo, Deus quer engajar um povo nesta missão, Deus está chamando cada um de nós, mas para que isso aconteça, meus queridos, é necessário que nós estejamos atentos à voz de Deus. Quando Deus falar ao seu ouvido, quando Deus falar ao seu coração, esteja atento a esta voz, porque Deus vai falar a você, e quando Ele falar a você, esteja preparado para ouvir, e quando você ouvir a voz de Deus, que vai colocar a você uma tarefa, uma missão, responda ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade, usa-me com o teu poder. Eu queria chamar o meu querido amigo Otávio. Otávio vai cantar uma música. Enquanto ele cantar, se você escutou a voz de Deus por meio do estudo da sua palavra nesta manhã, e se você se dispõe a servir a Deus nesta manhã, como um servo, uma serva fiel de Deus, eu queria que enquanto ele estivesse cantando, que você tomasse uma decisão e se levantasse aonde você estiver.
eu quero orar com você, para que Deus confirme esta decisão que você tomou nesta manhã, pelo resto da sua caminhada, porque Deus continuará falando ao seu coração. Há nessa vida grandes combates, golpes tão fortes, imensuráveis. Quando se chora um rio e tudo é frio e sombrio, quando não há esperança e tudo vai se acabando, quando a esperança vai se acabando e as lembranças vão sufocando, neste momento tão fatal, Deus usa alguém especial para demonstrar que Ele ainda nos ama. Por isso que nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida, Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Quantas batalhas temos lutado, quanta tristeza tem nos cercado, quando a razão não explica e o coração não entende o que fazer para ser forte quando enfrentamos a morte. Mesmo que o pranto dure uma noite, o sol desponta lá no horizonte e sua luz vem nos lembrar que a escuridão vai acabar, não vai durar. Existe um Deus que nos ama, por isso que nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida, Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar tua vida e abençoar muitas vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Deus não tem mãos senão as nossas, Deus não tem pés que não sejam os nossos. Ele nos pede que vivamos este amor que nós pregamos. Por isso que é nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida, Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida.
vida. Deus quer hoje usar tua vida e abençoar muitas vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua casa de oração, e após ouvirmos a Tua palavra, a exposição do Verbo Divino, após termos escutado, Senhor, a Tua voz, nós como Teus filhos queremos dizer, Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Permita que os nossos ouvidos, a nossa consciência, esteja sempre aberta para escutar a Tua voz, pois assim sendo, nós saberemos qual é a Tua vontade para a nossa vida. Ó Pai, usa, Senhor, as nossas mãos, usa os nossos pés, usa a nossa voz, usa o nosso testemunho, Senhor, usa a nossa vida para anunciarmos o breve e glorioso retorno do nosso Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Abençoe a esta igreja, Senhor, cada pessoa que esteve aqui nesta manhã e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Que o Teu Espírito habite no coração de cada um deles e que quando Jesus Cristo voltar, estejamos todos prontos para recebê-lo nas nuvens dos céus. E agora, ó Pai, despeça-nos a todos com a Tua bênção e com a Tua paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.